Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Eduardo e eu morei muito tempo na Alemanha, praticamente a minha vida toda, e moro agora de novo aqui no Brasil. E eu gostaria de passar um pouco do meu conhecimento de alemão, que eu sei que aqui no Brasil muitas pessoas gostariam de aprender alemão e às vezes não tem a oportunidade, não tem dinheiro suficiente. Então eu decidi gravar alguns vídeos passando um pouco do meu conhecimento, ok? Então, essa é a nossa primeira aula, certo? Então, aula número 1. A aula em alemão é Unterricht. Unterricht, certo? Unterricht. E é eins, ok? Isso a gente vai ver futuramente, certo? Mas só que para a gente ir logo se familiarizando, aula Unterricht eins, tá certo? Hoje, como é a primeira aula, o nosso primeiro contato, eu quero mostrar para vocês as pessoas no alemão, certo? Que são chamadas de Personalpronomen. Aqui eu também não quero entrar muito em detalhe em gramática, certo? Então, umas aulas bem práticas e puxado para você aprender a falar e não se preocupar tanto com a gramática. Então, a gente vai aprender as pessoas, certo? Aqui estão elas em português, certo? E aí eu vou escrever aqui para vocês como é em alemão, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu em alemão é ich, certo? Tu, que a gente vai chamar aqui como você, é du. Ele em alemão é er. Ela em alemão é sie, certo? No alemão temos também outra pessoa que não tem no português, que é o neutro, que é o s, certo? Depois a gente vê isso com mais detalhe também. Nós, em alemão, é wir. Vós ou vocês, que eu vou chamar aqui, é ihr, certo? Eles é sie e elas é sie também. E senhor e senhora também é sie, só que no caso a gente escreve sempre maiúsculo, o sie do senhor e senhora, tá ok? Ok, vamos repetir aqui. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Vamos de novo. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Tá ok? Muito bem. Então, algumas dicas aqui, certo? Ele, que é er, a gente pode pronunciar o R aqui como ea, ok? Então, no alemão, toda terminação de ER vai ficar como fosse um A, certo? A gente vai ver isso também futuramente, ok? O ela, que é o Z, certo? É como fosse um Z, certo? Z, um Z. E só reforçando aqui, que eu vou anotar aqui a parte, o I e o E do alemão, do Z de ela, é igual a como fosse dois Is seguidos, certo? Então, um I longo, certo? Então, I, e por isso que é Z, como fosse um Z aqui, Z, ok? As, via, vai ficar como fosse também via, com A, certo? Via. A mesma coisa aqui do vocês, que fica ia, certo? Aqui de novo o Z, que a gente aprendeu, Z, elas também Z, e senhor, senhora, que também é Z, ok? Vamos repetir. Ich, du, er, sie,
es, wir, ihr, sie, sie, ok? Pronto, agora vocês se perguntam, qual é a diferença entre o sie de ela, o sie de eles e elas e o sie de senhor, senhora, ok? Você vai notar isso, primeiro, que pela conjugação do verbo que a gente vai ver futuramente, você vai fazer a diferença entre ela e eles e elas. E também do senhor, senhora, tá bom? Então a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Ok. Vamos repetir mais uma vez. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, ok? Muito bem. Então vamos aprender um primeiro verbo, certo? Que é o verbo chamar-se. Chamar-se em alemão é heißen. Heißen, certo? Heißen, ok? Aqui é um H, certo, gente? Então, o verbo é heißen, ok? Vocês notaram que heißen, heißen, o H tem som no alemão, certo? Então, o H do alemão é como se fosse o nosso R, que a gente conhece, certo? Como se fosse rato, certo? Rato, certo? Heißen, heißen, ok? E vocês devem ter notado aqui que a pronúncia ficou heißen. Esse EI do alemão tem som de AI, certo? AI. Então, a gente viu aqui que o I e o E tem som de um I longo, e o E e o I tem um som de AI, certo? E o que é essa letra aqui, que parece um B, que é o beta do alemão? É como se fosse dois S, certo? Ainda é do alemão antigo. Algumas palavras ainda ficaram com esse beta e algumas mudaram, ok? Então, vamos pronunciar de novo. Heißen, certo? Heißen. É chamar-se. Heißen, ok? Então aqui, no alemão, os verbos terminam em EN, certo? EN. No português, termina em AR, né? No alemão, em EN, ok? Então vamos olhar para cá para cima. Vamos ver como é que fica com as pessoas, com eu, com tu, com ele, porque no alemão não é igual no inglês que não tem conjugação, certo? O verbo muda de acordo com a pessoa, ok? Então eu vou anotar primeiro só a partezinha que sempre vai ficar igual, que é o até o beta, certo? Então vou anotar aqui para todas as pessoas, até o beta. Ok. Se a letra estiver muito ruim, vocês podem comentar, certo? Que eu tento melhorar. E aqui também. Então vamos lá. Com ich, a terminação do heißen fica com E, certo? Então sempre vai ficar com esse E quando for ich. Então vai ficar ich heiße. Com du, vai ficar du heißt. Com T, certo? Com er, vai ficar er heißt. Também com T. Com sie, vai ficar também com T. Vai ficar sie heißt. Com S também vai ficar com T, vai ficar es heißt, certo? Com nós, com wir, vai ficar wir heißen. Olha, como fosse aqui no infinitivo, né? Com EN, heißen. Então, sempre o wir vai ficar com EN, certo? O ich sempre vai ficar com E, ok? Com ihr heißt, certo? Com T também. Sie heißen. Sie heißen, ok? E aqui,
do senhor, senhora também com EN. Ok. Certo? Então vocês viram aqui que com Z de ela vai ficar com T. E com o Z de eles e elas vai ficar com EN. Então tá aí a diferença. Quando é que você vai saber se é ela ou eles ou elas? Pelo EN, certo? No final. Então, Heißen com EN vai dar a ideia de eles e elas. Isso com T vai dar a ideia de ela, certo? Então assim que você vai notar a diferença falando com alguém, certo? E o que é esse senhor e senhora? No alemão, quando a gente não conhece alguém, a gente é bem formal, certo? Quando a gente não tem intimidade. Então a gente sempre vai falar para a pessoa Sie, certo? Porque a gente não conhece e não tem intimidade. A partir do momento que você tem intimidade, ou a pessoa deixa você ter essa intimidade com ela, você pode chamar ela de Du. Ou a pessoa for mais nova que você vai chamar de Du, certo? Mas senhor, senhora, o Sie seria uma forma de respeito, né? Com as pessoas, ok? Então vamos lá de novo, ó. Eu me chamo vai ficar Ich heiße. Com você vai ficar Du heißt. Er heißt. Sie heißt. Es heißt. Wir heißen. Ihr heißt. Sie heißen. Sie heißen. E senhor, senhora, Sie heißen também, certo? Se eu for falar o meu nome, eu vou falar Ich heiße Paulo Eduardo. Ok? Se eu for falar agora, você se chama Du heißt. Du heißt. Ok? Vamos colocar aqui Isadora. Ok? Então, essa foi a minha dica aqui para a primeira aula de alemão. Se vocês gostaram da aula, por favor, dê um like, se inscreva no canal, certo? Que aí vai ajudar eu saber se vocês gostaram ou não e se vocês querem que eu continue ou não as aulas de alemão, certo? Não esqueçam de deixar nos comentários o nome de vocês em alemão. Então escrevam lá, Ich heiße e o nome de vocês, certo? Para vocês já irem treinando um pouco da escrita do alemão, tá certo? Então, até mais. Tchau, tchau.